aqui toda descabelada, sempre exibindo minhas sobrancelhas sem pelos e tatuadas, que eu vou mexer semana que vem. Não adianta falar, faz laser, tira, já fiz, já botei fio a fio, não adianta, eu sou uma mulher tatuada. É, a pessoa tatua o corpo todo, quando coloca na sobrancelha, era fininha, engrossei. É assim, é um cartão de quem gosta que odeia, tem que sair correndo. Quero agradecer as pessoas que malharam comigo, deram valor ao meu trabalho, a Angélica que teve aqui uma quinzena, né, que trabalha em setor, é, de setor, né, da área pública, né, que trabalha com yoga, né, esteve aqui com a gente, uma mulher super talentosa, malhou comigo, né, passei sériezinha para ela, orientação, ela é muito, muito legal. Felizmente agendei uma semana que atenderia o irmão dela e eu não consegui 1 hora da tarde, eu fiz uma coisa que eu costumo não faltar, eu não aguentei de cansaço. E também ele estava dolorido, estavam querendo que eu matasse o homem, só pode. Que a mulher dele estava matando ele num cacete na academia de fazer voltar a malhar, segundo a Angélica me disse. Agradecer muito a Júlia, filha da Vilma, foi uma excelente quinzena, que também esteve aqui malhando comigo. Finalizou hoje, vai ser sempre bem-vinda, linda, talentosa, uma execução física excelente, um corpo maravilhoso. Fizemos um mapeamento super legal, estarei à disposição de onde vocês estiverem, ajustar o treino, sempre dar aquela olhada na periodização, que olhar o macrociclo e a divisão semanal, que é isso perante as estações e mensal, né? A gente tem um sistema de base que ele é repetido. Tem exercícios de base que a gente tem que mexer na fração, no ajuste da velocidade, na combinação, na dinâmica da sala, tem que gostar disso, tem que ter experiência, porque a cabeça focada nessas minuciosidades são muitos detalhes que fazem a diferença. Então as pessoas que estiveram comigo nesse retorno, agradecendo, mandando um beijo para a Samara, que foi aniversário dela ontem, e que foram as que começaram comigo. Eu nem esperava emagrecer tanto, com tanto tempo parado. Parei um pouco, né? Aí que estava muito calor, já estava trabalhando muito tempo extensivamente, e de repente, né, tirei o aeróbico, comecei a comer muito mais para dar uma melhoradinha dos músculos por baixo, mas eu preciso descer novamente de 5 a 10 quilos e fazer uma limpeza maior e ver o que sobra. E vou começar assim segunda-feira. Então minha rotina se tornará maior, a minha carga horária é muito enorme, além de voltar a ter um horário para mim, que eu tenho que concluir pela manhã, né? Então eu tenho que ter pelo menos 90 minutos para mim, que eu já fico fracionada, controlando as pessoas, então eu estou sempre reavaliando aparelhos, eu gosto de malhar sozinha, gosto de ter o tempo para ouvir uma música também e avaliar toda a situação dos meus alunos. Então é isso daí, retomando, né? Pintar cabelo, tem que selar, semana que vem já tá toda uma monstrinha, trocando o cabelo todo que vai surucando para voltar para ficar na tonalizante, que eu passava tinta direto, tentando, né, como diz, né, tá trocando o couro, trocando a coraça. Tem coisa que só nascendo de novo, vai ficar muito rica. E agradecendo todas as coisas nesses portais da fé, que abrem a todas as conquistas e os tempos que eu suportei coisas, inclusive, colocadas como inacreditáveis devido à independência que eu sempre adquiri, o status que eu adquiri em meio à profissão, quando eu trabalhei em Vitória, a independência que eu adquiri não foi de uma profissional muito comum, foi de uma pessoa que suportava horas de trabalho incalculáveis. Então eu fiquei uma vida estudando e trabalhando com horas absurdas e suportando um esforço físico fora do normal, dormindo muito pouco, então não abro mão de categorizar as máximas da minha inteligência, que na minha área, infelizmente, não é uma soberba, mas para trabalhar usando o critério de memória e a dinâmica de grupo, eu não encontrei não pessoas, porque eu rapidinho atingi o topo e quando, né, muitas vezes queriam só o meu lugar, mas não queria dentro das lutas trabalhistas que apresentam uma complexidade muito grande dentro das academias de ginástica e musculação, muitos incompetentes, sem capacitação alguma, sem diploma, fazendo o que quer, e tudo isso é muito grave. Então eu me deparei com verdades que eu botava o corpo no chão, virava um lixo, mas eu
não jogava fora a minha competência, as minhas lutas individuais. Então eu tive momentos de recategorizar minha protocolaridade, minha capacidade de dizer eu realmente estudei, eu tenho referências particulares, eu realmente adquiri essa notoriedade e não mais tenho que humildade, nem soberba e nem soberba e nem humildade que desclassifique, mas baixar a bunda. Então eu penso que, né, as coisas de colocar o que é o valor moral que a gente tem que lidar no dia a dia, e mesmo foram intensivos e causas paralelas, muito além do que simplesmente trabalhar com exercícios físicos, que se tornou viver uma vida gravando e escrevendo, coisas que ninguém completa numa mesma vida, porque eu passei a estudar verdades, buscas através de posições, o que categorizam pessoas, gêneros perante todas as profissões e o valor da religiosidade e do monoteísmo. Então eu sou uma pessoa que eu tenho mestrado e doutorado, e além de doutorado, sem banca sobre mim, porque não fizeram nem o que eu fiz. Então eu tive que categorizar isso como um valor de vida e ser um governo em mim, saber governamentar as verdades, questionar os valores da miséria e da corrupção, a quem entenda a verdade de corruptos e de não corruptos, ou o que a gente tem que fazer valer para entender o custo das coisas, aquilo que não é explicado, né, sobre o valor, até onde que as coisas têm custos, têm impostos, né? Então a verdade de quem mesmo fica, quem mesmo paga, por que faz as coisas, até que ponto saber apontar com verdade, sem enfiar as coisas embaixo do tapete, entender de fato a responsabilidade diária das coisas e nunca esquecer os dias mais difíceis que nos sacramentam em isolamento e disciplina, além de um jejum de dieta que mostra o valor da vida perante a referencialidade da Santíssima Trindade, que antes de estar casado e com filho a qualquer modo implica em você entender isso dentro de você, e mesmo que implica o corpo, a preventiva do corpo, a estética do corpo, as verdades que você suporta e sustenta, o valor genético real que subsistencia tudo isso daí. Então aqui estou, né, justificando, sempre um pouquinho, espero poder justificar muito mais. Eu trabalho com variáveis infinitivas, eu mensurei coisas infinitivas, que não era simplesmente ficar rica a qualquer modo, e não fiquei rica, e meu trabalho nem tem preço, sobre o que eu categorizei e empilhei, e que não foi convidado a ficar na mão de leigos e de irresponsáveis, e que eu já cumpri o meu papel sobre algumas verdades perante o mercado de trabalho, e ainda que estou com aquilo que a gente tem que levar diariamente, né? Aparentemente entre rotinas comuns, mas elas estão embutidas em muitos tratados, literalmente sérios, que referencializam o comércio multidisciplinar, multi-institucional, movimenta trabalho para todas as pessoas. Eu nunca pude estar fora de mercado em momento algum. Isso é uma coisa que ainda fica na minha garganta, mas a cada dia as coisas mostram a verdade de quem realmente fez por onde. E agradeço a todos vocês.